A última final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos ficará marcado por muito tempo na memória de todos os torcedores de futebol. A partida caminhava para um empate sem gols quando, aos 4 minutos dos acréscimos, o Senegal finalmente marcou. No entanto, o árbitro anulou o gol alegando uma falta extremamente duvidosa contra Hakimi. Poucos minutos depois, o juiz tomou uma decisão ainda mais controversa, marcando um pênalti contra Senegal por um contato mínimo entre o defensor e Brahim Dias. Revoltado, o treinador da seleção senegalesa, após longas discussões, ordenou que seus jogadores não continuassem a partida e deixassem o campo. Isso gerou um escândalo sem precedentes, algo nunca visto em finais de grandes torneios de seleções. A situação foi resolvida por Mané, que correu até o vestiário e trouxe seus companheiros de volta ao campo. E então mais uma vez ficou claro o quanto é verdadeira a lendária frase de que a vida é o melhor dramaturgo. Brahim cobrou o pênalti de forma desastrosa direto nas mãos de Mendy. A partida foi para a prorrogação, onde o Senegal conquistou a vitória, apesar de várias chances claras desperdiçadas por ambos os lados. Um desfecho inacreditável que deu origem a mais um mistério na história do futebol. Dias errou o pênalti de propósito? Foi um gesto de fair play ou um erro grotesco? De qualquer forma, uma partida assim, ainda mais em uma final de altíssimo nível, provavelmente nunca mais será vista. Galera, fazia tempo que eu não falava sobre casos tão raros no futebol. Lances que acontecem uma vez em 1 milhão, mas ficam marcados para sempre. E o que você diria se eu te contasse que na Premier League, às vezes parece até que se abre um portal para o passado? Caso contrário, é impossível explicar a coincidência que aconteceu em campo, e é sobre isso que falaremos a seguir. Aqui está um ataque do Bournemouth na partida contra o Liverpool, em 1º de fevereiro de 2025. Marcus Tavernier vai do lado direito para o centro da área e chuta no canto mais distante. A bola acerta a trave e sobra para Justin Kluivert, que perde a finalização no rebote. Agora ligamos a máquina do tempo e avancemos 9 meses, para 2 de novembro. Observamos um ataque do Bournemouth, desta vez contra o Manchester City. Novamente Tavernier, novamente o corte para o meio e um chute forte na trave oposta. Mais uma vez, a bola sobra para um jogador do Bournemouth, que de primeira manda para fora. Só que dessa vez o azarado não foi Kluivert, e sim Adam Smith. Os lances são praticamente idênticos até nos mínimos detalhes. Repare bem. Até a publicidade nos painéis atrás do gol é exatamente a mesma e aparece no mesmo momento do chute. A semelhança impressiona. A única diferença está no jogador que finaliza e no resultado das partidas. Se contra o City o Bournemouth venceu, o Liverpool não perdoou o desperdício do Bournemouth e levou o jogo à vitória. Pelo visto, jogadas assim, embora raras, realmente acontecem no futebol. Mas quando gols são marcados com um nível de semelhança ainda maior com o mesmo cenário, e até nos jogos entre os mesmos clubes, aí já parece coisa de ficção científica, como se fosse uma falha na Matrix. E não estamos falando apenas de como os gols são feitos, mas de tudo ao redor deles. Veja este gol contra o Bayern de Munique na Allianz Arena pela Liga dos Campeões de 2011, que garantiu a vitória da Inter e a classificação para a próxima fase. Agora veja este outro gol decisivo nos playoffs de uma Liga dos Campeões mais recente, também marcado no estádio do Bayern, e que assim como 14 anos antes colocou a Inter novamente na fase seguinte. E você pode pensar, e daí? Isso acontece direto no futebol, mas veja com mais atenção. Pause a imagem. Primeiro note o tempo no cronômetro no momento em que a bola entra no gol do Bayern. Nas duas ocasiões exatamente aos 87 minutos e 28 segundos. Coincidência demais? Em ambos os casos, no momento do gol, os painéis exibem propaganda de Heineken. E se olharmos para os autores dos gols, tanto Pandev quanto Fratessi, ao comemorarem seus gols decisivos, tiram a camisa e revelam uma camiseta branca por baixo. Coincidências assim chegam a dar arrepios. Há coisas em comum demais nesses dois lances. Ou será que é a poderosa influência da Heineken para fins de publicidade? Isso deixamos para os fãs de teorias da conspiração. Eu prefiro acreditar que é a verdadeira magia do futebol em ação. Melhor ainda é quando todo o time está disposto a formar uma verdadeira muralha para ajudar o seu goleiro. Algo assim aconteceu em uma partida da Premier League entre Ipswich e Wolverhampton. Ipswich, jogando em casa, vencia por 1-0 graças a um gol de Delap no início do jogo. Porém, aos 35 minutos, os próprios jogadores da casa acabaram se complicando. O goleiro do Ipswich, Palmer, não conseguiu dominar um recuo de seu defensor e, para evitar o gol, foi obrigado a usar a mão, o que automaticamente marcou um tiro livre indireto na linha da pequena área. Seus companheiros apoiaram o goleiro e literalmente formaram uma linha completa sobre a linha do gol, como um verdadeiro bloco sólido. Eles ficaram ali aguardando a cobrança, e o mais curioso é que isso não é proibido pelas regras. No fim, o jogador do Wolverhampton se atrapalhou ao tentar encontrar uma brecha naquela barreira e o chute acabou sendo bloqueado pela defesa. Cobranças de tiro livre indireto na pequena área já são raras e uma ação como essa para impedir o gol é mais rara ainda. É uma pena que, embora espírito de equipe e solidariedade não faltassem para o Ipswich, a qualidade técnica foi ruim. No final, os donos da casa acabaram perdendo por 2-1
e ao fim da temporada foram rebaixados da Premier League. No início de 2026, o clube da primeira divisão do Equador, Guayaquil City, contratou como agente livre um experiente meio-campista argentino de 39 anos, Damian Dias, deu a ele a simbólica camisa 10 e decidiu fazer uma apresentação tradicional no estádio diante dos torcedores. E essa apresentação acabou sendo realmente memorável. O problema é que ao final da cerimônia o jogador quis agradar a torcida chutando uma bola para as arquibancadas. Só que em vez disso acabou acertando com toda a força um torcedor que estava próximo à beira do campo. A bola atingiu o ombro do fã e voltou para o jogador que, sem perceber o quanto o torcedor havia sofrido com o impacto, pegou a bola novamente e na segunda tentativa conseguiu finalmente mandá-la para as arquibancadas. É curioso observar como o torcedor atingido, na segunda tentativa de Dias, entrou em pânico e tentou se proteger da bola a todo custo. E dá para entender. A bola veio com bastante força e ninguém gostaria de passar por isso duas vezes. Já o próprio Dias, após conseguir acertar o chute na segunda tentativa, saiu sorrindo claramente satisfeito sem pedir desculpas ao torcedor que havia sido atingido. Outro caso recente e fora do comum aconteceu no fim de dezembro de 2025 no campeonato da Albânia. O clube Vora recebeu o Bailes e vencia por 2-0 aos 43 minutos. Foi quando o goleiro francês Jérémy Vachu protagonizou algo inacreditável. Em vez de cobrar o tiro de meta, ele simplesmente largou tudo, tirou as luvas e caminhou tranquilamente para fora de campo em direção ao vestiário. Ele simplesmente se recusou a continuar jogando e decidiu abandonar a partida sem qualquer aviso. No caminho, o treinador ainda tentou impedi-lo, mas o goleiro o ignorou completamente como se fosse uma estátua e saiu tranquilo. Os 2 gols que ele havia sofrido aconteceram poucos minutos antes dessa decisão, aos 9 e aos 20 minutos. Pelo visto, o goleiro considerou que ambos foram falhas da defesa e ficou refletindo até o fim do primeiro tempo, quando tomou essa decisão totalmente incomum. Realmente um caso de 1 em 1 milhão. É difícil lembrar de algo parecido. Talvez apenas algo semelhante ao que Alexander Mostovoy fez nos tempos de Celta de Vigo, mas o jogador russo acabou voltando ao campo naquela ocasião. Já aqui não. Ele saiu de vez definitivamente. O treinador foi obrigado a fazer uma substituição emergencial e a equipe acabou perdendo a partida. Ainda assim, o goleiro reserva conseguiu segurar a posição até o fim. Dá até medo imaginar o que teria acontecido se o segundo goleiro também tivesse perdido a cabeça e abandonado o campo. Isso certamente não seria um problema para um treinador como o do Portimonense, que teve um jogador de linha atuando como goleiro em nível altíssimo. Isso aconteceu em uma partida da segunda divisão de Portugal contra o time B do Benfica. O goleiro titular foi expulso aos 43 minutos e o reserva que havia acabado de entrar foi expulso aos 47. Como não havia um terceiro goleiro disponível, o zagueiro brasileiro Jarleson teve que ir para o gol. E ele não apenas quebrou o galho, jogou como se fosse do nível de Buffon e Casillas. Ele entrou no gol quando sua equipe vencia por 1-0 e mesmo com o time reduzido a 9 jogadores fez 7 defesas, algumas simplesmente espetaculares e dignas dos melhores goleiros do mundo. Os vídeos das defesas de Jarleson naquela partida viralizaram, e é difícil acreditar que quem estava no gol era um jogador de linha ainda mais em uma partida oficial. Ele ajudou sua equipe a conquistar uma vitória sofrida por 2-1 e com justiça foi eleito o herói do jogo e virou uma estrela na internet. Segundo dados do Transfermarkt, ele ainda teria dado a assistência para o segundo gol da sua equipe, embora outros sites não confirmem essa informação. Parecia algo possível apenas no futebol de várzea, onde qualquer jogador pode ir para o gol e fazer milagres. Mas esse caso mostra que coisas assim também podem acontecer no futebol profissional, ainda que sejam eventos raríssimos, praticamente 1 em 1 milhão. Em uma partida do campeonato norueguês em julho de 2024, o jogador do Bodo Glimt, Kasper Hiock, marcou um póquer de gols anulados, um recorde inacreditável e sem precedentes na história do futebol. Antes dele, o recordista era Morata, que marcou um hat-trick de gols anulados em uma partida contra o Barcelona em 2020. Mas na verdade, Kasper superou Morata não apenas na quantidade, mas também na velocidade com que os gols foram anulados. Ele marcou os 4 gols ainda no primeiro tempo em um intervalo de apenas 37 minutos entre os 12 e os 45 minutos de jogo, ou seja, em média um gol a cada 10 minutos. Kasper vivia primeiro a euforia de ver a bola na rede e logo depois a frustração de ter o gol anulado. Uma verdadeira montanha-russa emocional. Mesmo assim, ele conseguiu marcar de pênalti no segundo tempo. Após o jogo, comentou com ironia que teve sorte porque em cobranças de pênalti não existe impedimento. E imagine se ele tivesse errado a cobrança como aconteceu com Julián Álvares. Depois de algo assim, daria até para pensar em encerrar a carreira. Mas no fim, tudo deu certo. Sua equipe venceu por 2-0 e ele, sem exagero, entrou para a história com um recorde único. Pelo menos Kasper teve tempo para sofrer e no final comemorar. Conheça Frank Aylett, um blogueiro e torcedor fanático do Manchester United que em 5 de outubro de 2024 decidiu fazer um desafio sério. Prometeu não cortar o cabelo até que seu time conquistasse 5 vitórias seguidas em competições oficiais. Assim ele está hoje. E assim era quando começou o desafio.
A diferença é evidente, ou melhor, está no rosto que vem sendo cada vez mais coberto pelos cabelos que crescem da cabeça. Se no início isso parecia algo engraçado, agora vem se tornando cada vez mais extremo. Isso porque o United vive entre crises constantes e momentos em que dá esperança a Frank de finalmente poder ir ao barbeiro. Esperança que sempre é tirada no último momento. Sob o comando de Carrick, o time chegou perto da 5ª vitória seguida, mas falhou no momento decisivo ao não conseguir vencer o West Ham, encerrando a sequência. É difícil imaginar o que o pobre Aylett sentiu naquele momento. Atualmente, Frank já está há quase 500 dias sem cortar o cabelo. E considerando que nesse período ele virou uma figura conhecida participando frequentemente de programas esportivos ingleses, as emissoras precisam escalar até 3 estilistas só para arrumar o matagal em sua cabeça e deixá-lo apresentável na tela. Só resta admirar tamanha dedicação ao seu time e ao mesmo tempo lamentar que Frank tenha escolhido justamente os Red Devils como objeto de sua paixão. Se um dia o milagre acontecer e o United finalmente vencer 5 jogos seguidos, a diretoria do clube deveria no mínimo pagar o melhor cabeleireiro para ele ou até mesmo organizar um corte de cabelo diante de um Old Trafford lotado. Uma devoção única beirando a loucura, algo de 1 em 1 milhão. Outro caso raro foi a anulação de um gol de pênalti por toque duplo na cobrança. No jogo das oitavas de final da Champions League de 2025, na disputa de pênaltis entre Real Madrid e Atlético de Madrid, Julián Álvares escorregou no momento da cobrança. Embora a bola tenha entrado no gol do Real, após revisão do VAR o lance foi anulado e o pênalti foi considerado perdido. Esse momento acabou sendo decisivo para o resultado do confronto. O Atlético abalado acabou eliminado. Após o jogo houve longas discussões sobre se realmente houve o toque duplo e principalmente se a anulação foi justa. A polêmica foi tão grande que o International Football Association Board acabou alterando a regra do toque duplo em cobranças de pênalti. Agora, se o jogador tocar 2 vezes na bola de forma acidental e ainda assim marcar o gol, a cobrança deve ser repetida. Essa é a verdadeira singularidade do caso de Álvares. Com que frequência um lance de jogo leva à mudança de regras? Algo assim acontece no máximo uma vez em 1 milhão ou até menos. A nova regra já foi aplicada na Premier League. Em uma partida da 13ª rodada entre Crystal Palace e Manchester United, o francês Jean-Philippe Mateta cometeu um toque duplo ao cobrar um pênalti contra o United. De acordo com a nova regra, a cobrança foi repetida e dessa vez convertida com sucesso. Podemos dizer que Álvares simplesmente teve azar. Agora um exemplo de uma atitude inexplicável de mais um jogador. E não qualquer jogador, mas alguém do Real Madrid. Era o segundo tempo de um jogo fora de casa pela fase de um 16avos da Copa do Rei contra o Vera. Em um ataque, Mbappé mandou a bola para a direita e Franco Mastantuono, em vez de simplesmente deixar a bola sair pela lateral, fez algo totalmente inesperado. Pegou a bola com a mão ainda dentro de campo. Ou seja, basicamente durante o jogo ele simplesmente agarrou a bola com as mãos. Talvez tenha se confundido e pensado que já estava fora das 4 linhas, ou talvez tenha tido um momento de total desconexão. O próprio Franco percebeu imediatamente o absurdo que tinha feito e, irritado, jogou a bola para longe. Um funcionário do estádio sentado logo atrás dele não acreditou naquilo. A reação de Xabi Alonso naquele momento também foi impagável. Dá até curiosidade de saber o que ele pensou sobre seu jogador. Poucos minutos depois, para evitar maiores problemas, o técnico decidiu substituí-lo por Rodrigo. Curiosamente, o árbitro nem sequer mostrou cartão amarelo ao argentino por uma infração tão clara às regras do futebol. Um dos ex-árbitros espanhóis explicou após a partida que se o toque de mão não interrompe uma jogada promissora, ele não deve resultar em amarelo. Resta apenas torcer para que o jovem ponta argentino aprenda a controlar seus impulsos e não volte a pegar a bola com as mãos assim. Aliás, o Real Madrid acabou vencendo aquela partida por 3-2 com dificuldades. Dá até medo imaginar qual punição Mastantuono teria recebido se estivesse jogando no Peru. Lá os árbitros às vezes tomam decisões realmente únicas. Um exemplo claro aconteceu em uma partida pelo bronze da Copa dos Campeões do Peru entre as equipes Chalaco e Malambo. O jogo terminou empatado e foi para os pênaltis. Em uma das cobranças, um jogador do Malambo chutou com tanta força que o gol simplesmente não aguentou e caiu. Ainda bem que o goleiro conseguiu sair a tempo. Mas isso levanta muitas questões sobre a estrutura do estádio. Tudo bem que o Peru é um país com menos recursos, mas até traves de madeira como aquelas dos antigos campos de bairro seriam mais resistentes. E o mais curioso veio depois. O árbitro decidiu que a culpa pela queda do gol era do jogador que bateu o pênalti e o puniu com cartão vermelho. É difícil entender o raciocínio. Talvez tenha achado que o jogador identificou um ponto fraco na estrutura e mirou exatamente ali para derrubar o gol. Em outras palavras, suspeitou de vandalismo. Uma decisão totalmente sem precedentes e difícil de explicar, que só tornou o episódio ainda mais surreal. A disputa de pênaltis continuou em outro gol que dessa vez resistiu. Provavelmente os jogadores ficaram com medo do rigor do árbitro e passaram a chutar com mais cautela. Aliás, discutir com árbitros no Peru pode ser perigoso. Às vezes o resultado desse tipo de discussão também gera cenas raríssimas, dignas do folclore do futebol local. Melhor aceitar e seguir o jogo. No geral, o futebol no Peru é bastante peculiar e até divertido.
Um exemplo disso são imagens impressionantes de uma partida da Copa do Peru. Um jogador realizou um verdadeiro parkour pulando da arquibancada para o telhado de um prédio ao lado, debaixo de chuva forte. O motivo? Durante o jogo, os times estavam chutando tão mal que todas as bolas foram parar longe e simplesmente acabaram. Então alguém precisou se arriscar de verdade, inclusive colocando a própria segurança em risco para que a partida pudesse continuar. Depois de uma aventura dessas, é provável que ele tenha passado a chutar com muito mais precisão. Já os organizadores deveriam considerar colocar gandulas não apenas ao redor do campo, mas também nos telhados próximos, ou pelo menos instalar redes atrás do gol, nem que sejam redes de pesca. De qualquer forma, o Peru certamente se destaca como um dos países que mais produzem conteúdos únicos no futebol. Momentos que acontecem uma vez em 1 milhão. Situações às vezes inexplicáveis, às vezes misteriosas, mas sempre boas de assistir e de discutir. E o que dá pra fazer em apenas 1 segundo dentro de campo? A resposta correta seria nada. Ainda assim, o técnico do Al-Ettifaq resolveu colocar em campo o jogador Majid Davran em uma partida da Liga Saudita. Quando ele pisou no campo, até os 7 minutos de acréscimo já estavam praticamente esgotados. Assim que entrou, o árbitro apitou o fim do jogo. Resultado: ele correu alguns metros, deu risada e foi direto pro vestiário. Que eficiência! Tecnicamente entrou em campo. Então soma presença na estatística e talvez até ganhe bônus por participação. Um momento engraçado e raríssimo. O jogador foi utilizado, mas não teve qualquer tempo real de jogo. Normalmente, substituições nos acréscimos servem para matar tempo, mas aqui o tempo já tinha acabado. O motivo dessa substituição continua um mistério. E a partida terminou 2-0 com os 2 gols marcados por Wijnaldum. Pelo menos assim lembramos dele. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui.